18. 8 de fevereiro. Estou acima de todas as coisas, seus problemas, suas dores e os acontecimentos inesperados deste mundo em constante mutação. Quando você contempla minha face, se eleva para além das circunstâncias e descansa ao meu lado em regiões celestiais. Este é o caminho da paz, vivendo na luz da minha presença. Garanto que você sempre terá dificuldades, mas elas não devem se tornar seu foco. Quando sentir que está se afogando no mar de problemas, diga: Senhor, salve-me, e o puxarei para perto de mim. Mesmo que tenha que dizer isso milhares de vezes todos os dias, não perca a esperança. Conheço suas fraquezas, e é exatamente nelas que eu o encontro. Bom, vamos fechar nossos olhos, acalmar a mente e agradecer por estarmos juntos mais uma vez nesse horário sagrado, por estarmos aqui no nosso Evangelho, reunidos em nome de Deus e do nosso amado Mestre Jesus. Agradecer por toda a espiritualidade presente, que nos guia, nos inspira para esse momento de paz, de reflexão, esse momento de auxílio e também de sabedoria, que possamos reunir tudo que aprendemos hoje aqui, que vamos aprender para utilizar no nosso dia a dia, utilizar em primeiro lugar para nós, mas também para levar essa palavra para os outros, para fazer o bem a quem está ao nosso redor, seja amigo, parente, enfim, qualquer um, que possamos sempre ter uma palavra amiga, sempre ter o coração bom, alegre, leve, para auxiliar os outros também, que tanto precisam, assim como também nós precisamos, que possamos sempre ser uma luz a acender, sempre próximo aos que amamos, aos que conhecemos, sempre no auxílio do bem, no auxílio do amor e no auxílio da caridade. Muito obrigada, Pai, por estarmos aqui conscientes de estarmos realizando esse Evangelho em Teu nome, mas também para os outros, em auxílio e ajuda, que possamos sempre ser esse porto seguro para alguém aqui da Terra e para alguém também que já está no outro lado da vida. Muito obrigada por tudo, Pai, nos guia, nos inspira, que esse Evangelho seja aquele acalento para os nossos corações, para os nossos pensamentos, a nos guiar durante essa semana que está só começando. Assim seja. Que lindo! Nani, abre aí. Que o nosso estudo, como sempre, seja muito agradável, que a gente possa crescer um pouquinho mais no dia de hoje com esses conhecimentos que aqui serão nos revelados agora. É o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O item 15, deve-se expor a vida por um malfeitor? Opa! Capítulo 11, item 15. Amai aos vossos inimigos. Desculpe. Olhei, a última página eu olhei do lado. Amar ao próximo como a si mesmo. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem o outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar?
Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai, com efeito, que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podes salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Pesado, né? Difícil pra caramba. Nós sabemos das obrigações que já temos como cristãos e espíritas que somos, né? Mas, como ainda estamos no mundo de provas e expiações, muitas vezes deixamos essas obrigações de lado porque julgamos que algo é certo ou errado. Certo ou errado a nosso ver, porque nós sabemos que há o certo e o certo que nós achamos que é certo, né? Que a gente puxa a brasa para a nossa sardinha e quando as situações nos chegam, nós nos colocamos como centro do mundo. O Cristo, ele nos pede que amemos a todas as pessoas. Ele não pede que amemos só a quem são os nossos amigos, as pessoas que são boas. Ele pede-nos que amemos ao nosso próximo. E esse nosso próximo, quem é? O próximo são todas as pessoas que nos rondam, né? Boas ou mais, pessoas queridas ou pessoas com as quais nós não gostaríamos e não temos convivência. Pessoas que nós queremos bem e pessoas que nós ainda desejamos o mal. E quando a gente vê em noticiário alguém que cometeu um crime muito grave, principalmente contra a vida, né? Contra a vida de outro, sendo um inocente, então a gente se toma de pavor dessa pessoa e esquece que ele é um irmão na caminhada, com dificuldades, que, infelizmente, mais uma vez, sucumbiu ao erro e, infelizmente, até aquele momento está perdendo a encarnação. Mas nós sabemos que o jogo só termina quando acaba, né? E se em determinado momento essa pessoa se arrepender de coração e mudar de atitude, ela pode começar desde já a resgatar os débitos que contraiu. Ela pode tentar amenizar as dores que ela causou. E quem somos nós para julgar, né? Quem de nós já não errou? Erramos constantemente, uns cometem erros mais graves, outros menos graves, assim também como o nosso julgamento, né? Porque às vezes o que é grave para mim não é grave para aquele que foi o que não é grave para mim é grave
para aquele que foi vítima minha, né? Então fica tudo aí muito subjetivo, mas nós já sabemos o certo e errado. E dizer assim que deve-se expor a vida por um malfeitor, o que está escrito aqui deve-se sim. Agora, dizer se nós faríamos se estivéssemos nesse lugar é outro problema, né? Porque, volto a dizer, temos muitas dificuldades ainda, temos uma caminhada muito longa, temos aprendido, mas ainda há muito a aprender. Eu acredito, e em determinadas situações eu gosto muito de pontuar isso, que assim, eu já sei o que eu devo fazer. Não quer dizer que quando eu for testada, eu vou fazer o que eu disse que faria ou o que é certo, né? Vai muito do momento. Mas se pudermos realmente salvar alguém, mesmo que expondo nossa vida, né? Mesmo que correndo risco também, e sendo essa pessoa um malfeitor, um assassino, um estuprador, eu acho que nós devemos levar em conta que é um cristão. Volto a dizer, esse é o certo a fazer. Não sei, vou dizer de todo o coração se o faria, se estivesse numa situação dessas. É isso. Show, Nani. Quando você leu, eu pensei assim, nossa, eu acho que eu nunca li, mas aí tá escrito aqui que eu li em 2016, eu nem lembrava, eu achei. Eu fiquei assim, caramba, e agora? Assim, a gente sabe que a gente vai estudando, a gente sabe que o certo, né? O certo é o certo. Tem que salvar o malfeitor? Sim. E nesse momento, assim, toda a sua vida, né, passa diante dos seus olhos. Então, para você que está ali quase morrendo, por um malfeitor, no caso, que está ali em perigo, de repente, naquele momento que ele está ali, a vida passando num segundo ali, ele pode despertar, né? Aí vem o arrependimento, e aí pode, né? Começar a transformação dele naquele momento. A gente não sabe, né? E a caridade sempre tem que falar mais alto, né? Independente da qualificação da pessoa. A gente não pode julgar, né? É bem desafiador não julgar, né? É lindo ler, né? Mas na hora do vamos ver, a gente não sabe. Igual a Dani, eu não sei se eu faria, eu também não sei, né? Mas, assim, o que é certo, né? O que a gente tem que falar aqui no Evangelho para ficar registrado é que a gente tem que salvar, sim, independente da qualificação da pessoa. E diante desse ato de amor, de repente a gente não sabe qual vai ser a reação do malfeitor, né? Como eu já falei, de se transformar, de se arrepender e de subir o degrauzinho que a gente sempre fala aqui, é um degrauzinho de cada vez. Então é isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso evangelho? É a Silvia e depois a Lívia. Como vocês já pontuaram, lembra um pouco aquela lição do não julgueis para não ser julgados, né? Que é a lição do capítulo 10 e que já caiu algumas vezes aqui. E como eu já disse, o problema talvez não seja julgar, mas condenar. Então, quando eu estou numa situação como essa e eu decido que eu não vou ajudar, eu estou condenando o cara à morte. Eu estou sendo juiz. E como a gente já falou, nem Jesus Cristo, né, condenou ninguém. Quem sou eu para condenar essa pessoa? Então, é como vocês falaram, é uma parábola. A gente não sabe se, numa situação como essa, o que a gente vai fazer, porque de repente ele fez mal para uma pessoa próxima da gente. Ele é um bandido que acabou de assaltar a minha casa, deu um tiro em alguém e eu tenho a chance em seguida de salvar a vida dele. Eu não sei se eu faria isso. E se eu não fizer, bom, isso mostra o meu grau de evolução. Não cabe a mim julgar o grau de evolução dele. Mesmo que eu salve ele, eu não sou responsável por o que ele vai fazer depois. Se ele vai, depois de que eu salvei, matar alguém ou vai salvar alguém. Isso é com ele, né? A gente tem que pensar no nosso livre-arbítrio, o que a gente faz com a nossa vida, como a gente decide e a gente controla as nossas ações, não controla as ações dos outros. Então, acho que essa parábola que eu acho muito interessante, ela fala sobre isso, sobre essa lição diz respeito a você, não diz respeito ao outro. Não é você está julgando a você mesmo, entendeu? Quem é você nessa situação? Tem que se perguntar, entendeu?
Porque lá, no fim das contas, é você com você mesmo que vai prestar as contas do que você fez ou deixou de fazer aqui, né? Então, é muito difícil dizer o que você deve ou não deve fazer para uma outra pessoa. E é importante a gente respeitar a decisão dos outros também, né? É fácil a gente julgar tudo de fora da situação, é difícil a gente se colocar no lugar da situação, ter empatia, né? Se colocar no lugar tanto da pessoa que está salvando ou não salvando, você colocar na pessoa que está caindo do precipício. Então, acho que essa lição que fica, pelo menos para mim, assim, diz mais a respeito de mim mesmo, não do outro. Acho que é isso. Show. Lívia. Então, eu concordo com o que as meninas falaram, né? E também tem aquela situação, né? A gente sempre fala aqui no Evangelho que Deus nos julga, vamos usar essa palavra, né? Principalmente pelas nossas intenções. Então, se a gente está diante dessa situação e a gente também não tem forças para ajudar, mas ao mesmo tempo a gente se usa também da humildade, né, do fundo do nosso coração, falar: Deus, eu não consigo ainda, entendeu? Eu tenho certeza que ainda vai ser melhor do que a pessoa que simplesmente condena, entendeu? Do que a pessoa que chega ao Pai com humildade de dizer que ainda não consegue passar por aquela prova, né? E foi tudo que a Nani também falou, né? Na teoria, você salvar o criminoso, né? Aqui essa é a questão, né? É lindo, nossa, é uma grande, né? Redenção e tal, mas a gente também tem que ser humilde para, na hora que chegar mesmo, também baixar a cabeça e engolir o nosso orgulho e dizer que se a gente não consegue, a gente simplesmente falar isso, de coração aberto para Deus, entendeu? De Deus, eu não consigo, né? O próprio Jesus Cristo, quando estava naquela situação toda, né, de martírio, né, sendo crucificado, até ele mesmo falou: Pai, afasta de mim esse cálice, entendeu? Então, até ele teve esse momento de, sabe, de dar esse respiro e de ser humilde, né? A gente sabe que, né, Jesus Cristo era pura humildade, né? Então, mas ele era um espírito mega evoluído, mas, gente, acho que ninguém quer passar por tudo que ele passou, nem ele mesmo, entendeu? Mas ele precisava, e ele passou. Mas você dizer que você vai lá de bom grado, tudo lindo e maravilhoso, não é isso. É uma prova, é um desafio, né? Foi a missão dele e ele passou com grande excelência. Então, a gente também tem que ter muita humildade de saber, né, até onde realmente o nosso coração consegue ir e chegar e ser humilde também diante de Deus, né, e falar: Senhor, eu não consigo, ainda não estou pronto, entendeu? Eu ainda não estou pronto. Eu sei que eu sou um ser que estou em, né, constante evolução, então pode ser que um dia eu consiga, com certeza, né? A gente está só ascendendo, né? A gente não desce, né? A gente não cai. Então, a gente ter essa humildade também de conversar com Deus, de expor, né, nosso coração para Ele e dizer que ainda não estamos prontos, também é muito digno, né? Mas tem que ser do fundo do coração, saber, né? E quem está pronto para isso, nossa, é de uma evolução, iluminação, né? Mas eu acho que também o ser humilde também é ser muito evoluído quando a gente é humilde, né? Quando a gente consegue abrir as portas, né, do coração, né? A gente não é tão fechado, né? Quando a gente consegue abrir e falar, né, realmente o que está sentindo, realmente, né, conseguir expor as nossas fraquezas, né? Hoje em dia a gente não faz isso, né? A gente não quer ser fraco, né, para os outros, nem para nós mesmos. Então, quando a gente chega a um ponto de expor isso para o Pai, né, eu tenho certeza que ele não vai nos julgar assim, né, de uma forma ruim. Ele vai saber que realmente não estávamos prontos e ele é um pai paciente, né? Então ele sabe que estaremos prontos para uma próxima. Então eu acho que funciona mais ou menos assim, de acordo com a nossa intenção. Se a gente não consegue, né, ele vai com certeza mandar futuramente mais provas, mais situações que vão nos preparar e vão instruir a gente melhor para a gente fazer sempre o bem. Mas a gente tem que sempre responder com humildade e não com interesse próprio,
que isso também, né, é um sinal de evolução, né? Quando a gente expõe nossa humildade, né, e deixa o orgulho e o interesse próprio de lado. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa do nosso evangelho de hoje? Da contribuição? Então, o que fica do evangelho é que sempre que houver a possibilidade, né, de auxiliar alguém, a gente tem que fazer sem indagar o merecimento da pessoa, né? Na teoria. E na prática também a gente tem que fazer. Alguém mais? Falar alguma coisa? Ainda dá tempo? Levante seu dedinho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, vocês estão muito quietos. Então tá. O Alexandre está devendo aí umas palavras. Eu estou com saudade das explicações dele. Ô, Suzana, engraçado que eu entrei um pouquinho atrasada, aí eu li de novo, né, a questão. E a questão, ela coloca assim: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida, mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, expor-se para salvar. Você vai expor sua vida por um malfeitor. Eu fico me questionando se eu sou capaz de expor minha vida por um benfeitor, né? Porque, às vezes, acontece determinada situação, por exemplo, um assalto, né? Sei lá, alguma situação, um pai de família, uma mãe de família, uma criança. Será que a gente é capaz de expor a vida por um bom feitor, por um malfeitor? Fica o exercício, né? A gente trabalhar isso na cabeça da gente. Na realidade, o evangelho que a gente faz também é um exercício para nossa reflexão, né? Porque a gente sabe que, pelo menos para mim, isso está muito longe, né? Essa história que teve desse menino aí, de dentro como é que é o nome? Do barril. É lógico que eu não desejei a morte do pessoal, mas eu desejo que eles fiquem presos pro resto da vida. Porque fazer aquilo com a criança, um mês o garoto em pé ali, à noite eu nem dormi direito, pensando. Então, esses sentimentos, né? Eu já, graças a Deus, eu não desejei a morte, mas muita gente desejou a morte deles, porque isso traz dentro da gente, né, uma raiva, né, um senso de justiça, sei lá o quê. E é uma coisa para a gente trabalhar mesmo, fazer essa reflexão e começar a desatar esses nós, saber que existe injustiça, mas não existe injustiçado diante das leis de Deus. Então, isso não que a gente tenha que endurecer nossos corações, jamais. Né? As leis estão aí, elas têm que ser seguidas. Graças a Deus existem leis, porque você imagina se tirar só as leis de trânsito, o que não acontece, né? Então, com as leis de trânsito já é difícil. Então, a gente precisa das leis. E fica a reflexão para a gente, né? Fazer esse exercício de desapego de rancores, ódios e qualquer sentimento de vingança e julgamento, que é o mais difícil, a gente não julgar. É muito difícil. É isso. Isso aí, vamos refletir sempre. O evangelho está aqui, né? A palavra, a gente tem que tentar treinar, colocá-la em prática. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, eu vou chamar a Nani para cantar uma musiquinha pra gente. Vem, Nani! Mais uma vez, a gente falando do amor, né? E assim, o amor ele tem várias possibilidades e a gente não conhece toda a sua plenitude, né? Eu acho que por isso a gente ainda exercita muito pouco essa capacidade de amar, que compreende a paciência, a compreensão, compreende tantas coisas que nós precisamos ainda adquirir, né?
E quando a gente conseguir deixar esse homem velho embora, levando a mágoa, levando o rancor, levando o egoísmo, o homem novo trazendo o amor em toda a sua magnitude, eu acho que a gente vai conseguir amar verdadeiramente. Vamos aos poucos, no nosso tempo, deixando mágoas, deixando rancor, deixando o egoísmo, deixando tudo aquilo que nos impede de nos aproximar de Deus, que a gente possa deixar de lado. E que no lugar de tudo isso que vai sair, entre a paciência, a caridade, a solidariedade, que a nossa felicidade seja a felicidade do nosso irmão, que possamos aprender primeiro o significado da palavra e depois aprender a usar o amor adequadamente. Que cada dia de nossas vidas seja um dia de amor e felicidade, pelo menos do jeito que a gente já conhece. E que com os dias, com os anos, nós possamos exercer esse amor pleno, esse amor irrestrito. Obrigada, Senhor, mais um dia, mais um estudo, que possamos colocar em prática na nossa vida os ensinamentos. Apesar de todas as dificuldades, temos que, pelo menos, começar a pensar na possibilidade. Obrigada, espiritualidade amiga, por fluidificar as nossas águas e colocar nelas tudo de que necessitamos. Que sejamos sempre contigo, mestre amigo. Nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Graças a Deus. Que lindo, Nani. Obrigada. Nossa, fiquei arrepiada. Vamos tirar nossa foto? Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Maravilhoso. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Muito, muito bom.